esperando a sua participação. E também para mandar sua pergunta sobre o nosso assunto de saúde, que hoje é saúde bucal. Gente, é tão importante. A saúde começa mesmo pela boca. A medicina evoluiu e as técnicas periodônticas também. Para nos ajudar a entender, hoje o assunto é perda óssea. E é um assunto que eu chamo a atenção, que vale a pena você aprender sobre ele, porque eles não param de estudar. Eu recebo o periodontista, implantodontista, que tem trabalhos publicados no Brasil e também no exterior, Dr. José Vicente Contatori. Muito obrigada por estar Tudo aqui. bem? É uma honra recebê-lo, viu, Prazer doutor? é Seja todo meu. bem-vindo. E eu quero muito que você que está em casa preste atenção, porque o que tem de gente, talvez seja o seu caso, mastigando com medo de quebrar, de perder um dente, de perder um implante. E, na verdade, hoje em dia não precisa ser esse sofrimento, ao contrário, não é? Sem dúvida, Cláudia. A perda óssea sempre foi um problema nunca solucionado em 800 anos de odontologia. Sempre se limpava para melhorar e nunca para resolver efetivamente a perda óssea. Nós criamos há 10 anos atrás um novo paradigma para o tratamento da perda óssea. Esse tratamento, ele representa hoje uma luz no final do túnel. E eu vou explicar para você e para o telespectador, telespectadora, através das imagens que nós trouxemos. Eu gostaria de chamar a primeira imagem. Esse caso que vocês vão ver é uma imagem de uma menina de 22 anos. Olha o canino central, o espaçamento entre o dente e a perda óssea naquela região do central é praticamente 90%. Como resolve o antigo paradigma aí? O dentista do antigo paradigma, ele vai dizer, olha, a perda óssea, porque esses dentes estão com mobilidade, grau 3, de tanta perda óssea. Não tem o que fazer. Nós vamos tirar esses dentes e aí vamos colocar uma prótese móvel aí. Veja que interessante, que coisa importante. Nessa situação, esse canino, esse central, essa perda óssea de quase 100%, o paciente diz assim, doutor, eu já li alguma vez e via em algum lugar que o melhor momento para se colocar um implante é na hora da extração do dente. Então, se o senhor vai me extrair o dente, não é a melhor hora de eu colocar já um implante. Então, o dentista do antigo paradigma vai dizer o seguinte, você tinha 18 milímetros de perda óssea e foi perdendo, agora você tem 1 milímetro só de osso vertical. Minha filha, como eu vou colocar um implante de 10 milímetros em 1 milímetro? Impossível. Bom, então aí o que o senhor vai fazer? Essa menina de 22 anos, quando chegou no consultório, chorando, porque ela falou, todo mundo quer remover os meus dentes e colocar uma ponte móvel, aquelas peças com palato e tudo mais. Eu falei, olha, nada disso nós vamos fazer. Os dentes vão ser mantidos em posição. Vamos fazer uma contenção nesses dentes. Só para você ter uma ideia, a próxima foto, por favor. Olha que interessante. Contenção, né? Olha a radiografia. A radiografia indicava 90% de perda óssea. Quer dizer, no antigo paradigma, a extração era o efeito correto, quer dizer, a decisão correta. Tinha que tirar o dente. Tinha que tirar. No novo paradigma, o que nós fizemos? A próxima foto. Fizemos uma contenção em todos os dentes. Como é que é essa contenção, Essa doutor? contenção é feita com um material específico, que é uma resina, onde nós travamos todos os dentes em posição e geramos uma estabilidade, porque na realidade o dente, como estava movimentando, estava fazendo uma extração lenta. Daqui a pouco ela ia perder os dentes, era isso que ia acontecer. Já estava praticamente perdido. Então eu fiz uma contenção para estabilizar esses dentes e comecei a fazer o que eu chamo de regeneração óssea com aplicação de laser de 1.800 miliwatts. Olha que interessante o que é a regeneração óssea.
E uma pergunta já antes dessa explicação. Qualquer pessoa pode passar por um procedimento de regeneração óssea? Pode. Olha como é interessante. Como é que começa todo o processo? Como é que começa todo o processo? Primeiro lugar, não se extrai dente em área que tem perda óssea. Por quê? Se naquela situação que nós vimos na primeira foto, a velocidade da perda óssea era 1:2, você fez a extração em um trauma ali, a velocidade vai 1:10. Tá, então vai ter uma perda óssea mais severa nesse caso. Muito mais severa. Então, tô com perda óssea. Doutor, não é para extrair meu dente. Eu Não vi é no pra Vida extrair Melhor. dente. Tá. Então, conclusão, no momento que eu já fiz a contenção, a menina não sabia o que falar, porque ela falou, bom, agora eu mexo com o público, eu sou uma secretária de... A autoestima muda. E já volto a me reintegrar na sociedade. Eu falei, então, agora, com isso contido corretamente, nós vamos fazer a aplicação do laser. O laser faz o quê? Na realidade, a perda óssea, ela acontece porque as células da medula óssea ficaram inertes. E inertes não repõem novas células. Se não repõe novas células, você só perde e não repõe. Perde e não repõe. Nós começamos a fazer o tratamento com laser e começamos a ativar essas células inertes através da mitocôndria. E essa mitocôndria, produzindo 100% de energia, essa célula que sobrevivia com 10%, agora ela sobrevive o quê? Com 100%. Então, essa célula com 100%, o que ela vai pensar é o seguinte, eu estava com 10% de energia, agora eu ganhei 90%. Eu vou precisar ficar inerte? Não. Não. Eu vou começar a fazer mitose, eu vou começar a reproduzir novas células. Essa reprodução celular vai fazer o quê? Uma regeneração óssea. Por quê? Ou Porque seja, vai começar a produzir osso. Novas células. Novas células que depois vão virar os ossos Exatamente. que a paciente estava perdendo. Exatamente. Então eu vou fazer uma regeneração óssea com reposição de novas células. E por que você vai fazer tudo isso? Da onde partiu tudo isso? O laser é o elemento indutor da ativação dessas células da medula óssea. Que interessante, hein? Isso qualquer paciente Qualquer pode fazer. paciente. Tem alguns casos de senhores e senhoras, já numa fase de maioridade, que tem dificuldade de mastigar, apesar do implante. Isso é porque tem uma perda óssea severa? Exatamente. Tá, Certamente. e aí, nesse caso, o que eles têm que fazer? Qual seria o procedimento adequado e indicado? Nós faremos uma prótese, elementos fixos de contenção, unindo, como nós fizemos nessa foto. A última foto, veja que interessante. Que coisa interessante essa última foto. A paciente, olha o sorriso, o design da paciente. Ela voltou à sua atividade social normal. Acabou aquele problema inicialmente. Enquanto isso, nós vamos fazendo o quê? A regeneração óssea. Então, a contenção óssea para pacientes idosos que têm perda óssea, você faz uma prótese unida, você faz a contenção desses elementos, porque se o dente ou o implante fica com essa mobilidade, é uma extração lenta. Nós não podemos deixar o paciente fazer a extração lenta. Eu tenho que conter isso daí, refixar, reordenar isso daí, e aí eu trabalho no suporte ósseo com a Nessa regeneração. fase de contenção, de toda forma, também já melhora a mastigação. Na primeira consulta que ela já foi, eu já fiz a contenção e já chegamos àquele resultado. Então já Antes de muda, por começar, exemplo, a qualidade de completamente. vida, porque muda a qualidade de alimentação, muda a disposição. Imediatamente. Isso é tão importante, né? Muito interessante. Então, veja, a coisa começou a ocorrer de uma tal forma que nós temos um site em português. Daqui um mês, aproximadamente, nós estamos inaugurando um site na versão em inglês, da Contatori Foundation. Porque as pesquisas em trânsito de informações de citogenética que nós estamos fazendo com relação à perda óssea, está correndo esse mundo, Europa, Estados Unidos. E eu preciso um site numa língua universal para conversar com todos os cientistas. E o que nós descobrimos ultimamente? É a primeira vez que estou falando isso num programa de televisão. Estou falando porque nós já patenteamos o que descobrimos. Porque antes de patentear não tinha razão, nós teríamos que fazer a patente dessa descoberta nossa. O DNA tem uma parte que é o DNA lixo. Perguntava-se antigamente, o que é o DNA lixo? O DNA lixo ele é usado apenas para dar uma estabilidade para a molécula do DNA.
Acontece que nos trabalhos que nós estamos fazendo no laboratório, eu consegui isolar que é fabricado por esse DNA lixo 12 tipos de RNA de interferência. O que é o RNA de interferência? Ele vem no gene do DNA e gera uma mutação gênica. Então, por exemplo, esse RNA de interferência que agiu no DNA fazendo a mutação de um gene, pode ser um gene que vai dar ao paciente um Alzheimer, pode ser a mutação de um outro gene que poderá dar diminuição do sistema imune. O paciente vai começar a ter problemas no sistema imune. E pode ser um gene que gera alteração num gene tal que predispõe relacionado com a perda de massa óssea. Então, o que acontece? A bactéria citogênica, ela tem uma enzima que é uma proteína. Essa bactéria, quando libera a enzima, faz com que aquela célula da medula que produzia 100%, produz 10% de energia. E por que isso? Porque essa enzima entra dentro da célula e altera a tradução de proteína que a célula precisa. A célula estava promovendo, elaborando uma proteína que ela precisava. Então, o metabolismo dela está normal, está tudo certo. De repente, entra uma enzima de uma bactéria que altera a tradução, começa a produzir uma proteína dentro da célula que não tem nada a ver com a célula não precisa daquilo. Altera o metabolismo dessa célula e essa célula fica inerte. Conclusão, a susceptibilidade da perda óssea, porque até agora nós falamos que a enzima da bactéria citogênica deixa inerte a célula da medula. Agora nós já estamos entendendo que o grau de suscetibilidade de um RNA de interferência gerando a mutação do gene, gera a perda óssea. O processo já está ficando a nível citogenético. Nós estamos trazendo conhecimentos da biologia molecular para a odontologia. E como isso representa solução para Parkinson, para Alzheimer, o meu trabalho, de repente, ele não ficou só unidisciplinar, ele ficou multidisciplinar. Que maravilha, que contribuição. Então, esse trabalho, importante. Ele está caminhando na Europa e Estados Unidos, e essa é a razão pela qual nós estamos agora, daqui a um mês, já instalando com o site em inglês, porque assim vai poder ter uma contribuição mais ampla e internacional. Muito interessante. E o site vai ter o nome Contatori Foundation. Por quê? Porque fábricas da Alemanha e americanas estão tão motivadas com a descoberta que farão investimentos na fundação. Porque, sabe, isso aí não é uma coisa simples. Não. Requer um financiamento muito importante de laboratório. Parabéns, que estudo maravilhoso. Então, eu estou muito feliz porque nós estamos num caminho que representa um novo paradigma e que representa uma nova solução, uma luz no final do túnel para aqueles pacientes que têm perda óssea. Que orgulho, hein? Deixa eu te passar aqui os contatos. odontologiacontatori.com.br, no YouTube José Vicente Contatori. Você pode assistir esse nosso bate-papo. Às vezes você fala, poxa, eu não acompanhei, é muita coisa, porque é muita novidade. A gente está falando de medicina que não para de evoluir, de pesquisa no campo genético, que muitas vezes é complicado para a gente, mas é uma contribuição importantíssima para a nossa saúde. Meus parabéns e muito obrigada. Agora, um detalhe. Eu sou um odontólogo, porque muitos perguntam, mas Vicente, você é um dentista, é um odontólogo? Sim, mas eu sou um citogeneticista, eu tenho curso de citogenética. Então, nada mais, eu evoluí na citogenética e estou trazendo elementos da citogenética da biologia molecular para a odontologia. Isto é, enriqueci as armas que o dentista tem para resolver o problema da perda óssea. Muito bom. Parabéns. Algumas perguntas do nosso telespectador eu vou tomar a liberdade de fazer para o senhor. Então, a primeira pergunta é a seguinte. Eu durmo e aperto os dentes, não é bruxismo. Eu aperto forte, chego a amanhecer doendo. Qual profissional eu devo procurar? É uma telespectadora que deve ser do interior de São Paulo, que é a operadora 15. Todos nós, quando dormimos, apertamos o dente. Por quê? Porque ao apertar o dente, quando dormimos, é uma área de escape emocional.
nós liberamos as tensões no dia que passou, apertando os dentes à noite enquanto dormimos. O importante é fazer um aparelhinho semi-rígido e coloca na região superior. Você, quando dorme, mastiga sobre o aparelho. Você vai fazer o bruxismo porque ele é importante para você emocionalmente, porque você está liberando as tensões. Mas no momento em que você força o dente contra o aparelho vai fazer o quê? O efeito de um amortecedor. Você não vai jogar em quilogramas força a força que você jogava antes de usar o aparelho. Então aí você evita esse desgaste ósseo. Evita esse desgaste ósseo e evita o desgaste dental. Próxima pergunta de São João del Rei, Minas Gerais. Tem uma dúvida, quem fez reposição de cálcio diariamente pode fazer implante dentário? Ela diz, digo isso porque fiz reposição. Pode fazer. Acontece que, para paciente que fez a reposição de cálcio, nós usamos 10.000 unidades de vitamina D por dia. Mandamos fazer numa farmácia de manipulação 60 ml de vitamina D3, o colicalciferol é o nome científico dessa vitamina, e essa vitamina, além de aumentar o sistema imune, vai aumentar a absorção, ela vai funcionar como um pano de fundo para a absorção do cálcio no suporte ósseo. Isto é, a vitamina D durante o tratamento é muito importante. E um conselho final, tome a vitamina D e pelo menos 2 dias tome sol na semana, o sol das 8 horas, para fixar a vitamina D. Importantíssimo. Pergunta que vem de São Paulo, gostaria de saber se no caso de fumantes o implante dentário é impossível ou não. É possível. O problema é que o fumante, quando ele traga, ele gera uma microvasoconstrição do vaso. Isto é, aquele osso, quando você tragou, ele tem menor quantidade de sangue, porque o fumo tem essa característica. Então, ele dá um aporte no sangue e por 30, 40 segundos você fica sem sangue. Esse osso que já tem perda óssea, que já tem um implante com problemas, fuma e sem aporte de sangue, efetivamente ele não vai ter o quê? Nutrição, não vai ter oxigênio. Sem oxigênio, o problema ósseo ali vai aumentar. Então, para os pacientes que fumam, não vou pedir para que não fume mais, mas faça uma revisão e dentro daquilo que você fuma, por exemplo, 1/3 do que você fumava por dia. Você já ajuda muito. Eu vou pedir para você não fumar mais. Eu peço, de verdade, para. Não brinca com a tua saúde, para. E você consegue, a cabeça, para. Ó, do interior de Minas, onde encontra esse tipo de tratamento em Minas Gerais? Existe a possibilidade? É complicado, porque, na realidade, nós começamos alguns anos atrás a dar cursos sobre o novo paradigma. Mas pela minha atividade dentro aqui do Brasil, fora do Brasil, com essas pesquisas de DNA, não havia espaço e tempo para isso. E, na realidade, muitos perguntam, mas isso aí não é uma matéria de universidade? O que acontece é que o novo paradigma existe há 10 anos. Eu tenho que fazer 2 coisas à minha escolha. Ou eu vou fazer trabalho científico, ou então eu vou trabalhar desenvolvendo a técnica em laboratório. Então ainda não tem em Minas Gerais, mas então, só em São Paulo. Nas universidades estão me pedindo, eu vou muitos em universidade e nós fazemos esse trabalho. Agora, o fato é que a maneira de publicar o novo paradigma é o paciente procurar no YouTube José Vicente Contatori e ele lá vai ter 250, 300 vídeos sobre o tema, profissional, colega dentista que quiser ter um acesso a esse fato, entra no YouTube e veja filmes de 30 minutos, de 1 hora. No próprio site nosso, nós temos blogs completos sobre perda óssea, sobre laser, que você entra lá, clicou, você lê todo o material científico, né? Muitas perguntas não foram respondidas, a gente vai ter que fazer numa próxima oportunidade. Foi um prazer recebê-lo. odontologiacontatori.com.br e, como o doutor disse, no YouTube José Vicente Contatori. Obrigada, viu, doutor? E parabéns pelo trabalho. Muito bom poder levar esperança aí para essa turma que está com essa perda óssea e com uma mastigação frágil, né? Que isso é terrível.